Então já estou gravando para dar início a mais um módulo. Todos vendo a minha tela, pessoal? Módulo 4 de tempos gráficos. Então, módulo 4, tempos gráficos, tá? Simbora. A gente sabe o que, pessoal? Que tempos gráficos, né, possuem comportamentos fractais na formação dos ciclos, né? Ou seja, a movimentação dos preços ocorre em forma de ticks. Tá? Deixa eu confirmar, tá gravando? Tô gravando sim. Por exemplo, um day trader que compra e vende as suas posições no mesmo dia não deve se preocupar com as tendências dos gráficos semanais, mensais, né? Por outro lado, um operador de posição que normalmente mantém posições por várias semanas ou talvez vários meses, não deve se preocupar com a tendência dos gráficos de 5 e 15 minutos. Beleza? Que seria o quê? O profissional de position trade, né, pessoal? A gente sabe o quê? Primeiro conceito importante. Dinheiro grande está nos tempos gráficos maiores. Tá? Dinheiro grande está nos tempos gráficos maiores, 15 minutos, 60 minutos, diário e principalmente o semanal, né? Só que a gente que especula com liquidez diária vai para tempos gráficos menores, certo? Até tem, né, pessoas aí que operam pelos 15 minutos, 10 minutos, tá? Então, assim, ó, cada tempo gráfico mostrará oportunidades diferentes de acordo com os fractais formados. E quanto menor for o tempo gráfico, maior será a quantidade de ruídos. Eu estou dando uma pincelada no básico, tá? Particularmente, eu gosto do que, pessoal? De utilizar o gráfico de 15 e 60 para day trade em ações, né? E para índice dólar, para futuros, né? Eu gosto dos 5, do 15 e do 60. Só que eu mudei, né? Boa parte dessa minha perspectiva, eu estou ficando em ações também nos 5 minutos. Tá? Por quê, pessoal? Porque os 5 minutos me permite extrair informações mais rápidas, né? O 15 minutos, por exemplo, ele vai te dar no máximo 2 operações e olhe lá. Aquela que você espera que o mercado esteja em tendência, né? Uma operação mais clara, tá? Só que o volume principal, o volume de mercado vai estar no 15, vai estar no 60, né? Então eu quero sempre estar alinhado com tudo, né? É por isso que eu também utilizo média móvel, a gente vai ver, né, a integração delas nos tempos gráficos, tá? Conforme eu coloquei ali, ó, periodicidade maior é o recomendado dado a baixa volatilidade de alguns papéis, né? Por exemplo, você pega alguns papéis que não tem liquidez no 15 minutos. Não tem como você operar o papel. É muito complicado, né? Aí do outro lado da moeda, você pega papéis aí, por exemplo, pega o setor aéreo, por exemplo, vamos lá, pega uma Gol, que é um papel que eu gosto muito. Nos 5 minutos você opera nele como se estivesse operando em índice dólar. É um papel que tem liquidez, é um papel que movimenta, né? Agora, a gente sabe que num tempo gráfico menor, a quantidade de ruídos elas vão aumentar, certo? E a quantidade de pegadinhas também aumentam, né? Já no tempo gráfico maior, o que
diferencia para o menor é o quê? Que geralmente o stop ele é mais técnico do que de um próprio 5 minutos. Né? Se você tiver num 15, por exemplo. Tá? Agora, vocês precisam ter, pessoal, adaptação a um determinado tempo gráfico, tá? Apesar de eu explicar para ficar atento, né, a todo o cenário, é importante você se ambientar com o tempo gráfico, tá? Você ficar fiel a ele, né? Que você, por exemplo, eu olho 5 minutos, eu em mente, assim, olhando, se eu não tivesse média, eu já sabia onde estaria uma média móvel ali, né? Só que isso tempo de tela, tá? Outro ponto que eu gosto de falar bastante. Existe a questão do candle horário, que é o candle de 60 minutos, certo? Anotem, tá, pessoal? Não vou escrever aqui, não. Então, quando for, por exemplo, 10h50 da manhã, 10h50 e poucos, eu já evito entrar numa operação. Porque eu posso entrar, né, e o candle horário dos 60 abrir contra o meu viés. E eu quero operar a favor do viés dos tempos gráficos maiores. Hoje, por exemplo, se a gente pegar o mini dólar, vocês olharem o gráfico de 1 hora do dólar, vocês não viram nem um sinal técnico para vender. Médias ascendente, movimento de alta. Em nenhum momento no dia eu pensei em perder dólar. Falei, cara, eu só compro dólar e índice dá para comprar se fizer um pivô de alta com convicção. Foi o que aconteceu no final do dia, né? Na segunda metade da base da tarde, que ele deixou uma bandeirinha lá, armou o pivôzinho, só tinha uma VWAP na frente, né? Rompeu e se recuperou parcialmente, né? Mas é importante é isso, tá, pessoal? Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui, ó? Tá? Gráfico diário, gráfico de 15 minutos e gráfico de 5 minutos. Diário, tendência de alta. Os três estão em tendência de alta. Só que quanto menor a gente diminui o gráfico, a quantidade de ruídos elas vão aumentando. E a quantidade de operações também vão aumentando. Porque se eu tenho uns 5 minutos, 4 minutos, 2 minutos, é aí que mora o perigo. Por quê? Por exemplo, o trader, não sei se vocês conhecem Oliver Velez. Todos conhecem, né? Acho que a maioria conhece. E ele tem sala de operações, né? Logo, ele opera num gráfico de 2 minutos. Por que num gráfico de 2 minutos? Porque ele tem mais sinais para passar para os alunos, tá? Né? Imagine, 2 minutos, a todo momento forma movimentos de expansão, contração, forma micro pivôs, entendeu? E o pessoal quer o quê? Quer a operação. O pessoal quer ver o cara em ação, o cara em prática. E aí mora o perigo, né? Como eu falo, Zé Boleta, né? Tem que tomar cuidado. Beleza? Então tá aqui, ó. Os fractais do 60, do diário, os fractais do 15 e os fractais dos 5 minutos. Certo? Notaram que quando o tempo gráfico vai diminuindo, as informações aumentam. Se as informações aumentam, bagunça mais a tua cabeça. Certo? Então, se vocês estão com dúvida do que está acontecendo nos 5 minutos, não diminua para o 4. Não diminua para o 2. Vão para os tempos gráficos maiores. Tá? Porque lá está o dinheiro grande. Lá que você vai identificar a verdadeira tendência, né? É a tendência macro. Cara, depois que eu comecei a dominar os tempos gráficos, eu posso dizer para vocês que a minha leitura melhorou muito, pessoal. Melhorou muito, tá? Este exemplo. Vamos lá. Eu tenho um gráfico aqui de 15 minutos e um gráfico aqui de 5 minutos, né? Aonde vocês viriam operação aqui nos 15 minutos? A pernada é a mesma, tá? A pernada é a mesma dos 5. Os 5 minutos, tendência de alta, e o 15 também. Só que devido aos ruídos, o 15 forma triângulo,
forma a regressão à média, né? Já o 15 não temos sinais claros, né? O que eu marquei aqui, ó? Um possível ponto de operação que vai ocorrer no rompimento aqui. Esse é o 15 minutos, primeiro passo, tá? Segundo ponto de operação, na 9. Quer que eu fale de novo, pessoal? Travou? O que eu quero dizer assim, pessoal? Vamos lá, de novo. Se eu aqui tenho 15 minutos, aqui eu tenho 5 minutos, o player que opera 15 minutos, ele vai ver esta oportunidade. Agora vai ficar um pouco mais claro, certo? Se o player grande está vendo que vem de uma tendência de alta, que tem médias ascendentes, que deixou esse processo corretivo, logo o player grande ele vai comprar. Se o player grande vai comprar, eu estou indo a favor dele, tá? Então, as probabilidades do movimento andar naquela determinada direção, elas aumentam gradativamente, né? Esse é o 15, tá? Agora, nos 5 minutos, os dois pontos de entrada aqui, concorda comigo que no 5 está mais fácil de identificar? Com certeza, tá, pessoal? Vocês vão usar os gráficos maiores para saber o viés. Assim, se eu tô vendo o gráfico do dólar esticado no gráfico diário, tá? O dólar tá esticado, o dólar tá com 5 candles negativo. Logo, ele pode proporcionar um pregão de correção, certo? Só que este pregão tende a ser amarrado, né? A gente nunca tem pregões perfeitos todos os dias, pessoal. É impossível. Tá? É impossível. Beleza? Para não ficar totalmente enviesado com um monte de tempo gráfico, é aí que está a importância das médias móveis. Tá? Simbora. Parece confuso, tá? Mas eu vou explicar alguns conceitos dos tempos gráficos. Vocês vão ter o material, vocês vão imprimir depois que terminar tudo. No sábado à noite eu mando um PDF completo. E vocês estudam, pessoal. Abram os gráficos, analisem. Vocês vão ver que com o tempo o mercado ele é um ciclo vicioso, né? Fator esticada e correção. Vamos lá. Uma análise alternativa sobre os gráficos de 5 e 15 minutos é interessante de realizar para maximizar o nível de assertividade durante as operações, certo? Quando um determinado tempo gráfico, no caso 5 minutos, gerar contexto para uma possível tomada de decisão, costumo observar a periodicidade maior para verificar a dimensão do movimento, né? Então, o que acontece, pessoal? Se eu tenho aqui um gráfico de 15 minutos vindo no movimento de baixa, esta barra ignorada com essa sombra, basicamente, formou uma bandeirinha no 5. Só que eu sei que os dois tempos gráficos estão esticados. Então, a qualquer momento, por exemplo, no 15, eu posso ter uma correção. Então, quando eu estou vendo esse tipo de cenário, os tempos gráficos esticados, opa, vou tirar o pé, né? Foi um dos primeiros conceitos que eu usei hoje para não vender no primeiro teste do mini índice, na regressão à média de 20. Tá? Eu dei uma olhadinha rápida aqui no chat e vocês estão fazendo pergunta nos pontos que eu nem cheguei ainda, pessoal. Eu vou chegar lá. Tá? Vamos lá. Aqui eu tenho o gráfico de 5 minutos no movimento de queda. Rompeu média móvel de 200, né? Conjunto de médias descendente, a média de 200 estava flat, tá? Se eu vender aqui, o que vocês percebem? Ah,
O mercado veio, corrigiu, está caindo, né? Eu fico meio cauteloso para vender aqui. É porque ele já vem em queda, fez um processo corretivo maior, acelerou, entregou o movimento que ele queria desse processo corretivo, rompeu 200. Como é que estaria o gráfico de 15 minutos, por exemplo? Gráfico de 15 minutos esticado, sugerindo correção. O meu ponto de venda nos 5 minutos aqui, olha onde ele ocorreu no 15. Nos 5 minutos, você enxergou que dava para vender. Por quê? O backzinho, correção, opa, vou vender. Só que o player que opera pesado, num tempo gráfico maior, ele está vendo que está esticado para vender. Logo, se ele está vendo que está esticado para vender, ele não vende. E você acaba vendendo sozinho. E se você vender sozinho, o mercado reluta para ir. Né? O nosso um contratinho não faz diferença para o mercado. Né? Vocês vão ver também, quando a gente entrar na parte de médias, a importância de cada uma, tá? Calma. Aqui, por exemplo, vamos lá. Mercado, gráfico de 1 hora, tá? Abriu em gap de alta. Dimensão do movimento, pegando esta pernada de alta. Mercado sobe, mercado corrige, mercado sobe. Então, vocês concordam comigo que essa pernada, como um todo, ela já está bem elevada? Né? Então, aqui, ó, abertura em gap de alta, afastado das médias, entregando o movimento. Por que entregando o movimento? Por que entregando o movimento, pessoal? Porque isso ele corrigiu. Então, o mercado abrindo em gap de alta está confirmando o processo corretivo do pregão anterior. Tá ok? Aqui, eu olho num gráfico de 5 minutos agora, né? Na verdade, eu coloquei o 60 primeiro para vocês verem a questão da lógica. Agora, no 5, olha a proporção do gap de alta. Logo, se o mercado está abrindo num gap dessa proporção, você vai sair comprando? Sabendo que nos tempos gráficos maiores, no 60, por exemplo, o player que opera o gráfico de 1 hora, ele está vendo que está esticado. Se ele está vendo, vocês ficam loucos para comprar. Né? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho certeza que muitas pessoas comprariam aqui, só porque ele deixou esse candle. E não formou. Tá? Ó, aqui são 5, 10, 15, 20, 25, 30, 9 e 35 da manhã. Não formou o primeiro candle de 1 hora ainda, mas a maioria está querendo comprar aqui. Tá caro para comprar. Não é melhor esperar? Olha quando o mercado veio, quando ele chegou na média móvel de 200, que já passava das 10 da manhã, que já veio a abertura das ações, aí entrou um repique comprador que quase jogou na máxima de abertura. É isso que eu falo. Sempre estejam atentos ao cenário. O mercado abriu em gap tanto, você vai ver, ó, tá caro para comprar, tá esticado para vender. Vamos aguardar? Vamos aguardar um sinal de pivô, vamos aguardar uma regressão até as médias, vamos aguardar a abertura das ações, a abertura do Dow Jones, tá? Segredo, como o próprio Lucas Mateus falou ali, pessoal. O segredo dessa bagaceira é a paciência, né? A paciência. Vamos seguir aqui. Outra questão importante, né? Que eu também vou colocar para vocês, só que com o tempo vocês vão perceber que faz sentido, tá? Essa questão primeiro ocorre no processo corretivo de um determinado tempo gráfico, tá? Às vezes temos um cenário se formando para uma possível tomada de decisão em um gráfico de 5 minutos. Porém, quando observamos os 15 minutos, notamos que os preços ainda não confirmaram o cenário do processo corretivo.
Olha que importante isso agora, pessoal. Podemos citar o setup 9.2 do mestre Palex, por exemplo. Quando o mercado estiver formando esta configuração em específico no gráfico de 15 minutos, mudamos para os 5 minutos e notamos a possibilidade da formação de uma bandeira, ou seja, um processo acumulativo de maior dimensão, né? Essas análises evitam a tomada de decisão precoce, porém lembro que exige tempo de tela e experiência para dominar este conceito. Isso é um setup. Vocês concordam comigo que aqui a gente tem um setup, né? Que setup era esse? O 9.2. Certo? Por que que estes setups funcionam melhor do 10, 9.3? Eu praticamente sempre confundo os dois, pessoal. Fechou acima da máxima 9.2, não é? Abriu acima da máxima? Ah, não perdeu o mínimo. Tá? Mas beleza, pessoal. Por que que funciona melhor num tempo gráfico maior? Porque a correção ela ocorre sem ruídos. O cara que vai operar este setup, que também é conhecido como, se eu não me engano, como Dave Landor, né? Dave Landor é um trader. Inclusive, já li um livro dele. Nos 5 minutos, a gente vai ter uma bandeira, né? E aí que eu falo a importância das pessoas operarem o alinhamento dos tempos gráficos, né? Porque se eu tenho uma bandeira aqui, eu tenho um 9 ponto alguma coisa aqui, certo? Se eu estou entrando neste rompimento aqui, ó, espera aí, pessoal, deixa eu só apagar aqui. Se eu estou entrando neste rompimento, que seria o ideal, que este é o candle sinal, eu entro na exata formação aqui, ó. Só que a maioria das pessoas sempre são estopadas nesse tipo de setup, né? Dave Landor, Axel. Dave Landor também é um trader, tá? Larry Williams é que formulou os setups, né, na média móvel de 9 que o Palex ensina. No Brasil, eu acho que o Palex é um dos únicos que ensina. Então, vocês concordam comigo o seguinte, que aqui a pessoa tinha comprado, de acordo com este setup aqui, e ela tinha botado esse stop aqui, ela teria sido estopada. Isso nos 5 minutos, né? Só que no 15, eu recomendo mais operarem ele. Porque, pô, no 15 minutos tá o dinheiro grande, cara. É aquele processo corretivo de 2 candle negativo. 2 candle negativo nos 15 vai gerar o quê? Uns 6, não é? 6 candle nos 5 minutos? O que dá o tempo suficiente para formar uma bandeira. Tá? Então vamos lá. Aqui, por exemplo, ó, esses dois esqueminha. O mercado vem, faz um pullbackzão profundo, né? O cara compra aqui, né? Já no 15 minutos, a gente comprou aqui, ó. Essa barra ela carregou, acionou nossa compra e voltou. Aí, esta briga vai deixar esse miolo de briga. Aqui o cara sai, meu amigo. Eu tenho certeza que a maioria não aguenta 2 candles negativos na sequência aqui. Não aguenta a pressão, rapaz. Os caras mela a fralda de medo. Os caras não vão deixar o mercado andar, né? E é uma sensação assim, a pior coisa, pessoal, vou dizer para vocês, é operar com medo, né? Porque assim, pô, se a gente escolhe ser trader,
Você quer aquela questão de liberdade. Você está fazendo o seu trabalho, você encara o mercado como um negócio, só que na hora de abrir uma operação, mesmo que você esteja com 1, 2 contratos, começa o frio na barriga, começa a dar sua dor, o coração começa a acelerar, né? Aí, cara, estraga todo o prazer da profissão, né? Porque se a gente está especulando, né? A gente está trabalhando sobre o comportamento futuro dos preços. Então, cara, se a gente operar todo dia, acordar cedo com medo, se está com medo, cara, então tem que trabalhar nisso, né? A gente tem que trabalhar nisso, porque não dá. Tem que sentir prazer operando, cara. Né? Pô, hoje eu operando aqui tal, tomei stop no índice minha primeira operação. Aí, pô, peguei o dólar, fui pegando o dólar na compra, cada correção que o dólar fazia eu comprava. Eu falei, o dólar direcional é uma mãe, né? É uma mãe o dólar contar direcional. Aí, pô, se eu perdi todo aquele movimento de queda no índice, não tem por que eu ficar caçando outras vendas, né? Não tem por que eu ficar caçando outras vendas. Eu espero um processo corretivo que dê convicção da continuação de baixa. E foi o que aconteceu, né? Beleza? Vamos lá. Então, o que eu tenho aqui, ó? Formação, né, da bandeira com regressão à média, certo? Marcação em azul sinaliza ponto de entrada. Vamos agora observar os 15 minutos. Mas primeiro, o que a gente tem que entender? Aqui formou um setup na média móvel de 9, né? É mesmo, cara. Tem o Fábio Júnior mesmo. Fala que eu mandei um abraço para Cleo, tá? Então, o mercado corrige aqui na média móvel de 9, arma um setup. Você coloca o teu stop na mínima. O que acontece? É estopado. Estopado. Quais são os motivos que não permitiria que eu compraria aqui, pessoal, neste acionamento de setup? Ficam aí rindo, ficam. Samuel Ribeiro. Bruno, aí deu 9,1 de venda. O que eu falei sobre a virada da 9, pessoal? Sem contexto, ela não tem viés para mim, tá? Quando ela vira contra o viés, é stop móvel. Barriga de cadela véia, também, né? Aí, se o cara comprou aqui, né, e foi estopado aqui, onde estaria comprando no 15 minutos? Aonde você comprou no 5, o cara que opera o 15, vamos supor assim, a UBS, que vai entrar pelo 15 minutos, eles vão esperar a correção, né? Eles vão esperar a correção, eles vão entrar por aqui, ó. E aí, primeiro a gente estopa para aprender a lição, para depois ir a favor do movimento. Né? E aí o que acontece? Às vezes, o problema maior, sabe o que vai ser? O seguinte cenário. O que vai doer mais? Uma traição? O que dói mais, pessoal? Uma traição ou você ser estopado aqui, quebrar a banca e depois ver que a oportunidade continua e você perde o movimento? É ou não é? Os dois terá dor de corno. Entendeu? Porque assim, às vezes a gente não diria nem quebrar a banca, mas o limite de perda do dia é você estourar, né? Porque, cara, imagine, você bateu aqui teu stop diário, eu posso perder R$ 200, perdi, pô, fui estopado. E depois você vê o negócio desse jeito. Primeiro que aqui ele dá sinal de continuação de alta, depois deixa um segundo candle positivo, aí você, cara, desliga tudo, meu amigo, e vai dar cabeçada na parede.
Beleza? Simbora, então. Simbora, simbora. Integração das médias móveis. Tá? Vocês lembram que no módulo 1, né? No módulo 1 eu falei, ó, pessoal, se eu trabalho com a média de 9, com a média de 20, com a média de 50 e com a média móvel de 200, eu tenho o meu triple screen de médias, não de gráficos, tá? Se eu tenho o meu triple screen de média, eu posso simplesmente usar os 5 minutos sabendo, né, que eu posso controlar outros tempos gráficos, né? Então, eu vou começar do começo. Integração das médias móveis diz respeito ao processo de trabalhar com o mesmo conjunto de médias em tempos gráficos diferentes, né? Esta é uma importante abordagem para ser realizada durante a ação do preço, de acordo com os fractais formados em tempos gráficos. O Pedro Henrique falou um negócio importante que eu ia até comentar, pessoal. Ó. MOL, no 15 eu uso a média de 70, como fosse a média de 200 no 5. Mas é a 50, tá, o Pedro Henrique? Tá? Depois a gente vê isso certinho, né? Vamos lá. Através da integração das médias, temos a possibilidade de enxergar cenários de entraves ou obstáculos imediatos, tá? Em outros tempos gráficos, né? Eu montei um esqueminha aqui, pessoal, uma tabelinha, para vocês entenderem, né? Por exemplo, 50, média de 50 no gráfico de 5 minutos, possui representatividade com a média de 20 no gráfico de 15, tá? Só um exemplo. Aqui, média de 200 nos 5 minutos, vai ser a média de 20 nos 60, tá? Como é feita essa conta? Não é feito conta, é feito eu observar o comportamento das médias, tá? Eu não fiz cálculo para montar isso aqui. Eu só observava. Pegava os tempos gráficos, colocava vários na minha tela com o mesmo conjunto de médias, anotava no papel e foi o que eu falei no módulo 1. Passei semanas só observando o comportamento das médias móveis. Tá? Se todas as médias estão alinhadas nos 5 minutos, eu tenho o super trend, né? A super tendência nos outros tempos gráficos. Porém, eu não consigo saber aonde está a média móvel de 200 no 15 e nem no 10. Tá? Porque eu fico... O principal questão minha para observar o 15 e o 10 é onde está a média de 200 ali, que sempre dá uma enroscada às vezes, tá? Mas não precisa, pessoal, ficar enviesado com um monte de tempo gráfico, tá? Foquem no 5, o sinal que der no 5 com contexto, com a correção legal, com o fator proximidade de médias, já é o suficiente. Se você estiver fazendo a operação a favor dos tempos gráficos, melhor ainda, porque você vai a favor do quê? A favor do fluxo maior. Né? Então, vamos seguir. Beleza, vamos lá. Aqui eu tenho um gráfico de 5 minutos. O mercado vai, corrige, encontra o quê, pessoal? Confluência, né? Teste na média móvel de 9, teste na média móvel de 20. Beleza? Continua no mesmo cenário. Ele tenta ir para cima e volta a fazer um novo teste. Voltando ao módulo anterior, a gente tem uma variante W em meio de movimento, ou até mesmo uma nova formação de pivô. Até aqui tudo ok, certo? Num gráfico de 15 minutos, eu estaria testando a média móvel de 9, né? Por quê, pessoal? Quando a gente testar a média móvel de 20 nos 5, a gente vai estar testando a média móvel de 9 nos 15. Tá? E na hora que eu for explicar sobre condução de trade, aí vocês vão ver a importância de proteger uma operação. Por quê? Se no 5 eu vou conduzir pela 9, né? E no 15 o cara também vai conduzir pela 9, ou seja, o cara do 15 vai estar conduzindo com a 9 enquanto eu tô
observando a 20. Porque se no 15, enquanto não perder a 9, não perde a 20 nos 5 minutos. Tá? Mas isso vai ficar mais claro na hora que eu explicar lá nos eventos operacionais, que entra na parte do modelo, né, que a gente aborda vários conceitos. Mas aqui é só um pequeno exemplo, tá? Agora aqui, ó. De novo, 5 minutos. Abertura em gap de alta, mercado esticado, tende a corrigir, certo? Observe os dois eventos no gráfico de 5 minutos. Note que em ambos não existe presença de médias. Primeiro exemplo, lá em cima. Abriu, pancada, pavio superior. Veio caindo, tentando preencher o gap, tentando fechar o gap, segurou. Tem nível de suporte? Pode até ter. Só que também, se a gente colocar nos 60 minutos, a gente viu que o mercado abriu na cara da 200 e quando ele volta, ele testa a 9. E os 5 minutos, uma verdadeira cachorrada, um baile funk. Com todo respeito falando. Olha os 5 minutos, a briga. Enquanto o 15, enquanto o 60, o gráfico horário, o cara tá preso entre as médias de 209 períodos. Né? O cara do 60 não vai comprar porque tá esticado. Outro fator importante, o cara do 60 não quer comprar contra uma média móvel de 200 caindo na cara dele. Não quer comprar. Aí quando o mercado regride até a média móvel de 9, próximo de uma linha d'água que a gente vai ver, ele já muda o seu conceito. Aí ele pensa o que? Pô, agora dá para comprar. Né? E na hora que ele vai comprar, é a hora que puxa o mercado aqui, ó. Beleza? Twin Towers, né? Vamos lá, mais um exemplo. De novo nos 5 minutos. O que a gente tem? O que é isso aqui, pessoal? Um OCOI, né? Só que é um OCOI em meio de movimento. Certo? Uma estrutura linda de continuação. Por quê? Vamos lá, vamos lembrar de alguns conceitos. Pivô de baixa, mercado dá o mergulho. Só que o mercado dando mergulho, neste processo corretivo, ele não dá sequência baixa. Se ele não dá sequência baixa, ele arma um novo pivô de alta. Certo? Olha que favoreceu o cenário aqui embaixo. A média móvel de 200 servindo como suporte dinâmico. Né? Eu sei que não vem ao caso, mas eu, particularmente, se eu não quero pegar a compra aqui, eu já sei que eu não posso tentar comprar por aqui. Por quê? Porque eu tenho um ponto de inflexão aqui. Eu tenho um processo corretivo que logo pode ser espelhado como forma de simetria do lado direito do gráfico. Então eu espero. Olha o índice hoje, cara. O mesmo cenário. Vamos até colocar aqui só para a gente ver rapidinho. Oxê. Aqui, ó, vamos colocar no índice. O índice basicamente foi isso aqui, né? Não tá tão parecido, mas, cara, se eu não quero pegar este movimento que tá caindo, a gente vai olhar o clímax ali depois, tá? Se eu não quero pegar este movimento que tá caindo, eu tenho que esperar o mercado chegar aqui. Não adianta eu ficar caçando migalhas. Não adianta. Tem que esperar o mercado chegar aqui, porque o mercado chegando aqui, ele vai fazer alguma coisa que, como forma de simetria, espelha o que está acontecendo aqui. Aqui foi um pivô de alta, né? Até uma bandeirinha, só que, pô, o negócio saiu rápido. Era na cara da VWAP, né? Importante o que o Átila Venâncio falou, pessoal, que aqui ele ficou caçando operação. Ó. O que eu falei sobre médias móveis ficou
lá para trás, Venâncio, né? Porque aqui, cara, não tinha o que você fazer, velho. Você estava comprando contra esse batalhão de média. Logo, o mercado fica enroscado, cara. Não sou eu que estou dizendo. São os caras que escreveram livros há muitos anos atrás, tá? A VWAP estava flat, Samuel Andrade. Só que quando o mercado se afasta dela e vem buscar ela, ele não passa fácil. Aqui ele passou, né? Só que eu vou adivinhar que vai passar fácil aqui? Não, meu amigo. Prefiro fazer um RP, proteger. Se passar, beleza. Se não passar, paciência. Tá ok? Então, voltando, vamos lá. A gente viu, né? Além da estrutura de todo o cenário, tinha uma média móvel de 200 caindo aqui, certo? No gráfico de 15 minutos, este movimento de queda, a gente pode colocar o gráfico de 15 minutos em dois conceitos. Primeiro, pessoal, média móvel de 50 aqui, certo? Lembre-se, 200 no 5, 50 no 15. Segundo, o gráfico de 15 minutos ele não cai em linha reta. Ele exige um processo corretivo. Então, se eu vou comprar aqui, eu posso levar em consideração o quê? Ah, o mercado abriu em gap de alta, corrigiu na fronteira do gap. Gap que afasta preço de si, quando retorna, tende a segurar. Segurou. Comprei. Estou trabalhando com o quê? Probabilidade e não certeza de continuação de movimento. Tá? Beleza? É isso aí. Nenhuma operação a gente sabe se vai. A gente pega as variáveis que tem no momento, né? O gráfico andando lá, ó, tô vendo isso, tô vendo aquilo, vou entrar. Se der certo, beleza. Se não der, o mercado foi contra, mas as variáveis eu tinha a favor, né? Porque às vezes eu entro numa operação, pessoal, e eu já, do nada, olhando assim, eu já sei ver o que são os prós e o que são os contras, né? Já trabalho com as duas possibilidades para não ficar com choradeira depois. Para eu ter em mente que eu arrisquei algo que não tinha certeza e que determinada variável poderia prejudicar. Beleza? E no gráfico de 60, eu tinha o quê? Média móvel de 20 períodos, cara. Olha o padrão que ele deixou aqui. Olha essa combinação de candle. Isso foi um alinhamento de periodicidade gráfica, tá? É onde a gente entra aqui agora, ó, no alinhamento dos tempos gráficos, tá? Quando os tempos gráficos estão perfeitamente alinhados, né, favorece a força do contexto para validação do movimento. Este é um importante conceito a ser observado neste módulo, tá? Vamos lá. Por exemplo, rompimento de uma faixa de briga com pelo menos dois gráficos dando condições favoráveis. Seja eles gráfico de 5 ou gráfico de 15 minutos. Beleza? Outro cenário ocorre quando os tempos gráficos estão afastados das médias, sugerindo um retorno. Aí que entra a importância do que a gente falou sobre o gap, né? Se abriu em gap de alta, todos os tempos gráficos estão esticados, todos os tempos gráficos estão afastados das médias. E aí? Só você vai comprar? É o rango? Não, pessoal. Vamos esperar, né? Vamos esperar. Gráfico de 15 minutos aqui. Barra de força, corrige, rompimento. Olha que rompimento lindo no 5 também. Então aqui a gente tem um alinhamento de periodicidade, tá? Além do price action, além da ação do preço, a gente tem médias ascendentes. Como eu falei para vocês, média 200 que eu não consigo controlar. Por isso que eu dou um visu para ver se ela não vai estar lá para travar, né? Dessa vez passou direto, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho um gráfico de 1 hora, eu tenho um gráfico de 15 e eu tenho um gráfico de 5 no mesmo ativo. O gráfico de 1 hora vem em alta, assim como ambos,
corrige de forma lateral, né? O do 15 deixa esta faixa de briga, ó. E o do 5, olha o baile funk que está aqui. Estão vendo, né? Beleza. O pancadão. Aí o que acontece? Aqui acordou todo o bairro. O ponto de entrada em 1 hora é aqui, ó. Tô brincando, tá, pessoal? Até porque tem gente aí que deve ir nos baile funk. O ponto de entrada no 15 é aqui. Olha onde é o ponto de entrada no 5. Eu, particularmente, eu não compraria aqui nos 5 minutos. Até porque eu tenho um ponto importante que segurou. Já aqui não, ó. O mercado faz pullback e vai embora. Olha o 15, o ponto que segurou. O pullback no 15 é o que, pessoal? Setup. Estão vendo, ó, que o pullback no 15 é um setup? João Pedro, não é comum. É comum isso acontecer no mercado? Isso é quase todo dia acontece. Entenderam, pessoal? Então, enquanto a gente estava se matando para pegar a operação aqui, o pessoal, né, os players que operam os tempos gráficos maiores, vão pegar o momento certo de entrada. Beleza? Já já eu abro para perguntas, tá, pessoal? Exatamente, Michael. Enquanto não formar o setup do Palex, o Palex não entra pesado. Olha aqui agora, eu tenho um rompimento de uma faixa de consolidação nos 5 minutos. Né? O mercado vem alta, começa a ficar adormecido e, pô, 15 minutos. Lembra que aqui é o ativo Gol, tá? O papel Gol. E eu não estou falando, pessoal, para você posicionar stop num tempo gráfico maior. Eu estou usando essa abordagem diferente. Tá? Eu estou usando uma abordagem diferente. Não estou dizendo assim, vai ter rompimento no 5. Vamos colocar o stop pelo 60? Não. De modo algum. Se você opera no 5, você fica no 5. O stop é do 5. Você usa tempos gráficos maiores para embasamento técnico, para ajustes, né? Se eu tinha um 15 minutos andando totalmente de forma lateral, os 5 minutos andando totalmente de forma lateral, eu estou entrando no rompimento, eu entro no rompimento lá também. Rossister Medeiros, associar para tentar melhorar a entrada, exatamente. Né? Diminui os erros e aumenta o nível de assertividade, tá? Claro, é fácil? Não, não é fácil, mas é possível. Eu vou abrir, então, módulos de tempos gráficos, né? Fazer umas perguntinhas, tempo de ir no banheiro, daí a gente volta para o outro módulo, tá, pessoal? Eu até pensei que os tempos gráficos ia ser mais rápido, mas que nada, rapaz. Pegou uma horinha já. Stop nos tempos gráficos maiores vão ficar mais caros, tá? Mas são mais técnicos. Ok? Nunca operei pelos 120 minutos. Felipe Colombo, você prefere operar ações nos 15 ou vai tudo nos 5 mesmo? Eu estou preferindo ficar tudo nos 5 agora, tá? Mas tem papéis que não tem liquidez nos 5 minutos. Jonathan Steffen, eu gosto de pegar suporte e resistência nos 240, um gráfico de 4 horas. Também é válido, cara. Não recomendo achar a entrada num tempo menor e colocar stop no tempo maior. Não recomendo. Como eu expliquei no meu diário de trade lá em vídeo, devido ao mercado estar num viés comprador,
de alta e corrige, o que eu estou pensando? Corrigiu, abriu as ações. Na minha concepção era o quê? As ações abriram para frustrar esse primeiro movimento, essa primeira tentativa de rompimento. Lembrando do fator esticado, quando o mercado corrige aqui, eu pensei em pegar uma compra, né? Até peguei. Só que foi ridícula essa compra, tá? Fui contra a VWAP, esqueci totalmente que estava esticado ainda, né? É que como eu fui muito pelo viés lá fora hoje, aí eu me lasquei aqui, tá? E perdi todo esse movimento de queda. Fui ver algo no final, que já era tarde para recuperar. Aldir Cavaleiro. Bruno, se você entra numa operação e ela demora para andar, você zera ou espera mesmo assim? Já segurei uma operação por 5 horas, cara. Acreditando no contexto. Mas eu não zero, não. Se eu entrei e botei o stop, a não ser que eu já veja no olho que o mercado vai dar contra. Por exemplo, nessa compra que eu fiz no índice aqui, quando ele deixou essa primeira barra, né? Não pegou o meu stop ainda, que eu tinha colocado aqui, mas formou essa barra, eu falei, cara, vai dar stop. Mas eu devia ter zerado antes, né? Mas deu stop. Aí, Bruno, no seu livro você fala muito do gráfico 240 para testar. Hoje em dia você usa ele. Eu recomendo o gráfico de 4 horas para deixar as pessoas mais ambientalizadas com um cenário macro, tá? Que tem muitos que ficam à mercê lá numa hora, né? Cada um vai enxergar uma percepção, tá, pessoal? Fernando Gianvecchio. Bruno, muito triste minha situação, a minha análise é top, sempre bate com as suas, mas estou operando com medo. Meu psicológico está abalado. Você me recomenda algo para me fortalecer? Foi o que eu falei, Fernando. Você falou que as tuas análises estão top, né? Mas está operando com medo. Mas com medo, você está fazendo a operação ou você não está fazendo a operação? Exatamente, Rafael. Se você olhasse os 60 minutos, você não estoparia. Samuel Andrade, não devemos sempre aguardar esse etapa, não, tá? Eu expliquei como um exemplo, mas é legal. Às vezes eu me baseio sim, né? Por exemplo, a gente pode pegar aqui o 60, deu a primeira pancada, abriu. Olha, eu estava comprando enquanto o mercado estava dando essa pancada aqui e eu estava comprando aqui, entendeu? Olha onde ele abriu, pessoal, né? Olha onde ele abriu. Eu não olhei o gráfico de 60 hoje, porque eu fui inventar moda de postar, né? Não peguei o meu layout principal, fui inventar moda de postar. Eu sempre gosto de olhar o gráfico de uma hora para ver como ele abre, tá? É por isso que eu sinto falta de uma tela maior que não seja que nem eu tenho tela ultra wide, né? E elas é larga, né, nas laterais. Só que quando você coloca mais gráficos, tipo assim, um em cima do outro, fica estranho. Eu não olhei. Olha essa média móvel de 50 no gráfico de 60 minutos só. Como ela serviu como resistência dinâmica. O mercado abriu aqui, deixou um spinning top, pancada para baixo, cara. Wagner Martins, Brunão, como acompanhar os 3 tempos gráficos de uma forma mais fácil usando um computador comum? Fica trocando de tela, não é intuitivo. Não precisa ficar olhando os 3 tempos gráficos toda hora. Né? Um candle de uma hora, ele leva uma hora para ser fechado. Eu deixo como embasamento, pessoal, mas eu não fico totalmente alienado. Eu só quero ver o cenário, né? Eu só quero ver o cenário para ver o que um player grande pode estar vendo, entendeu? Foi como eu falei. Se eu estou indo a favor do fluxo, agora um ponto importante, ó. Pancada para baixo. Essa barra de força. Isso aqui é o quê?
setup? Não setup? É um setup, certo? Mas você vai continuar vendendo? Eu não vou continuar vendendo depois de uma pancada dessa aqui, ó. Ah, mas não continuo vendendo. Mas de jeito nenhum. Pode ser que vá? Pode ser que vá, mas eu não confio, pessoal, porque essas duas pancadas foram fortes. Aí você vai olhar, aí você vai olhar no intraday, né? Aqui num 5 minutos, num 10 minutos, por exemplo, é isso aqui, ó. Não vai andar muito, cara. Quem que fez uma pergunta interessante ali? Putz, meu, sobre o monitor. Fica mais visual. Wagner Martins mandou alguma coisa ali, eu não consegui ler sobre o monitor. Mesmo no setup é necessária a confluência. Sim, Márcia. Márcia Moretti. Lucas Matheus, Bruno. Como acompanhar os tempos lugares de uma forma mais fácil no computador? Eu acabei de responder, cara. Não precisa colocar tudo na sua tela. Tá operando com 5, deixa só os 5. Mas de vez em quando você dá uma olhada lá. Fechou uma hora, abriu 10 horas da manhã o mercado à vista, dá uma olhada no 60. O que você tem que comprar em ambos os tempos gráficos é sempre a favor do fluxo, tá? Nos tempos gráficos maiores, com as médias móveis, fator proximidade. Operar setups em contexto é ótimo para perder dinheiro. Joseph Vieira, verdade. José Luiz dos Santos, eu te recomendo 4 telas igual eu uso, Full HD normal. Cara, na verdade eu quero ficar só com duas. Por isso que eu tô optando para colocar duas de 32. Eu não quero me tornar um trader cheio de tela na minha cara, entendeu? Giovanni Santos, duas telas 4K já era. Oi, Giovanni, depois me manda lá no particular algum modelo. Roger Bazeg, vocês vissem, se vocês vissem como eu opero no trabalho, notebook de 15 polegadas, metade índice, metade dólar e ainda dois gráficos de 15 no cantinho. Rapaz, eu já fazia muito isso, cara. Eu só tinha meu notebook da Samsung para operar. E travava, hein? Senhor amado. Todo descadeirado, coitado. Ô, Vitor Manuel, eu coloquei no diário lá do YouTube, cara. Tá lá, por que que eu não vendi? Esse aqui é o grafo de 10, ó. Deixar no 5. Faioli, Mol, o dinheiro ganho no day trade, acha recomendado deixar em renda fixa ou em ações? Cara, é que assim, se você, por exemplo, deixar em ações, você continua na renda variável, né? Você sabe que o risco continua o mesmo do day trade, né? Só que renda fixa não tá lá essas coisas, né, cara? Não é como antigamente. Lembra antigamente, pessoal, o cara colocava 1 milhão lá e ganhava não sei quantos de juros por mês. Bruno, você olha as principais ações do Ibov? Não, eu olho o BR20 só. Ângela de Fátima, a gente vai estudar sobre ele. Porra, Jonathan, 49? 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
Márcio Felipe, você acha que tá ficando muito para trás, cara? Nesse daqui? Muito novo? Ah, mas você vai pegando, cara, com o tempo. A gente vai continuar assim, pessoal. Deixa eu só. Não, vocês foram no banheiro, eu não fui. Deixa eu só rapidinho. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui então, tá? A gente vai entrar no módulo 5, sinais de Kendall, e falando um pouco também de volume. Por quê? Porque eu gosto de conciliar volume com Kendall, tá? Principalmente para identificar os Kendall sinais, aqueles Kendalls que tem volume, que tem a convicção. Beleza? Vamos lá, então. Em minhas abordagens, tá, pessoal? A gente vai começar pelas categorias gerais de candles, tá? As categorias de candle. O que ia entrar aqui seriam os candles gatilhos, só que não deu tempo de preparar o material, tá? Logo, eu vou tentar preparar ele agora e algum dia do mês de fevereiro eu faço uma aula sobre eles, beleza? Vamos lá. Em minhas abordagens, separo a leitura de candles em categorias, né, para maximizar a utilidade durante a ação do preço, tá? Padrões tradicionais de candles são formados
a todo momento, principalmente em tempos gráficos com periodicidade menor, o que a gente já acabou de ver. Pensando no cenário de mercado, optei por separar os padrões e categorias. Porque assim, pessoal, se a gente for querer operar somente padrões de candle que tem nos livros, por exemplo, você pega um livro de candlesticks, até os padrões lá, beleza? Se for operar só padrões de candle, você não vai andar para frente, tá? Eu, por exemplo, eu não fico apegado a padrões de candles, eu gosto, eu utilizo, mas eu não fico apegado. Mesma coisa eu ficar apegado por algum ativo. Não. Eu fico apegado ao contexto de mercado, ao viés, se é memória compradora, se é memória vendedora, tá? Não é necessário decorar padrões de candles, mas sim as informações geradas por eles durante os movimentos de mercado, tá? O Vitor Marra, mas todos estão na sala, cara, que pagaram a mentoria. O mês inteiro de fevereiro. 3 categorias: os candles de retomada, os candles de rejeição e os candles de convicção, tá? Beleza? Vamos embora. Os primeiros que a gente vai analisar, pessoal, são os candles de retomada. É algo básico, tá? Algo básico, né? Candles de retomada são relevantes nos seguintes cenários: formações e potenciais níveis de suportes. Após um movimento de alta, observar as formações dos candles de rejeição sobre as médias durante os pullbacks, os pivôs e os recuos, tá? Quanto maior for as sombras inferiores, maior será o sinal de rejeição dos vendedores em um determinado patamar de preço, tá? Candles de retomada ganham maior relevância quando sua formação ocorre com distanciamento para as médias, principalmente se for na venda, né, pessoal? Porque assim, ó, vamos lá. Não importa o período das médias, porém se está inclinados. Candle de retomada ao teste sobre as médias. A gente viu que eu gosto de proximidade, certo? Isso aqui é do... Apague isso aqui, pessoal. Isso aqui eu tenho que apagar, tá? Tem distanciamentos para médias, não. Candle de retomada, a não ser que for teste em suporte. Faltou eu exemplificar isso daqui. Se for um teste em suporte, deixando o candle de retomada, o ideal é que esteja o quê? Afastado da média móvel de 20, não é? Que eu falo sempre, de preferência para 9, para 20. Agora, se a 9 tiver enroscada aqui, isso me deixa cismado em comprar, tá? Eu prefiro esperar ela virar assim perto do suporte. Beleza? Tá claro aqui, tá simples, né? Simples. Então, olha aqui agora. Eu tenho o mercado em nível de suporte. Eu tenho um candle de retomada com um longo pavio inferior, afastado da média móvel de 20. Certo? Beleza? Tentou ir, não foi, mas retornou para a média. Logo, oxi. Oxi.